Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo essa semana toda sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, hoje os versículos de 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. O evangelho de hoje é um evangelho interessante. Ontem eu comentava com vocês, justamente esse aspecto, que Jesus veio dar uma interpretação mais completa, uma interpretação complementar da lei, tirando uma visão somente restrita da mesma. Hoje aparece justamente essa expressão, eu, porém, vos digo. Por exemplo, pode-se matar de diversas formas. Eu mato uma pessoa através das palavras, sem tirar a vida propriamente dela. Eu posso matar uma pessoa com indiferença, eu posso matar a pessoa com uma calúnia, ou seja, há diversas formas ou maneiras de matar uma pessoa, sem tirar-lhe a vida. Tá? Então aqui Jesus justamente diz isso, Ele dá como exemplo algo que era próprio da sua época. Hoje ninguém chama ninguém de patife, ninguém chama ninguém de tolo. Hoje os xingamentos são muito piores do que isso. Imagine esses xingamentos hoje se Jesus estivesse aqui. Então aqui ele dá um exemplo de uma linguagem própria de sua época, que já era considerada uma ofensa grande. Então aqui ele deixa bem claro que há diversas formas ou maneiras de matar alguém sem tirar a vida propriamente, sem lá eu meter uma faca, ou dar um tiro, ou fazer qualquer outra forma de tirar a vida de alguém. Portanto, a interpretação de Jesus é mais ampla, é uma interpretação complementar. Eu, porém, vos digo. Outro aspecto interessante, a questão da reconciliação. No novo jeito de viver, Jesus ele ensina que a justa atitude interior e a prática do amor fraterno são muito mais importantes do que o culto. Aqui. Ele fala assim, se te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A vivência da caridade é muito mais importante na nova ótica de Jesus, do que as ofertas. Por quê? Lembremos, devemos lembrar o texto para o contexto histórico. Eu poderia fazer qualquer coisa, desde que depois eu fosse ofertar sacrifícios no altar, no templo. Lembremos que a vida social girava ao redor do templo. Qualquer pessoa que fosse vista como impura, ninguém mantinha relações com ela, sejam relações sociais ou comerciais. Então, se eu sou considerado impuro, ninguém dirige a palavra a mim, e ninguém estabelece negociações comigo, ou seja, ninguém compra minha mercadoria e ninguém vende mercadoria para mim. Eu sou simplesmente como se eu fosse um leproso social. Então, o que acontece? Acabava se tornando, a religião judaica acabou se tornando uma religião somente de práticas ritualísticas. Então, se eu cometo alguma coisa, eu pego, vou lá no templo e oferto sacrifícios. Acabou, estou limpo. Eu não preciso me reconciliar com uma pessoa que, por exemplo, machuquei ou magoei. Desde que eu vou lá no templo e oferto sacrifício, acabou. E aqui Jesus ele apresenta uma nova ótica. Não. A oferta e o sacrifício, beleza. Jesus não diz para não fazer.
Ele simplesmente fala que primeiro eu tenho que me reconciliar com a pessoa, depois eu volto para fazer o sacrifício. Tá? Então, na ótica, primeiro eu tenho que colocar em prática a caridade. Primeiro eu tenho que me reconciliar com a pessoa. Depois sim, eu vou lá e faço o sacrifício. Ou seja, primeiro eu vou praticar o amor e a caridade. Depois eu vou fazer a prática ritualística. Tá? Não adianta nada eu vir para a missa se eu estou obrigado, se eu faço maldades, se eu faço uma série de ações que prejudicam as pessoas e até eu mesmo, e vou vir para a missa para comungar. Não tem sentido isso. Primeiro eu tenho que me emendar, ou seja, primeiro eu tenho que reconhecer os meus pecados, eu tenho que buscar uma mudança, uma conversão, para depois eu me reconciliar com o Senhor. Primeiro eu tenho que me reconciliar com as pessoas, depois eu tenho que me reconciliar com o Senhor. Lembrando que o Senhor está em mim e está nas pessoas, né? Todas as vezes que eu peco contra alguém, eu peco contra Deus. Porque Deus está em mim e Deus está no outro. Então é ter essa dimensão, né? Jesus não fala que não é para se viver a prática ritualística, o sacrifício. Não, mas primeiro eu tenho que ver a caridade e o amor entre os meus irmãos. Porque senão isso aqui não tem sentido. Não tem sentido eu fazer uma oferta, não tem sentido eu seguir uma prática ritualística se eu não vivo a caridade e o amor, que é o princípio básico da nova mensagem que ele instaura, né? Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, se eu não busco viver isso e busco só viver uma prática ritualística, isso não vai fazer diferença na minha vida. No fundo é isso. Eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar a minha forma de pensar e de agir na minha relação com os outros, para que eu me torne uma pessoa melhor. Aí sim, a prática ritualística, a missa, outras práticas de devoção, terão sentido em minha vida, porque eu mudei, ou estou buscando mudar aos poucos. Senão, as práticas ritualísticas simplesmente não têm sentido nenhum na minha vida. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.